O que é a FSSC 22000? FSSC significa Food Safety System Certification. É um esquema de certificação reconhecido mundialmente em segurança de alimentos. A FSC é o nome desse esquema e é o nome também da fundação que criou esse esquema. Então, uma fundação com sede na Holanda, criada em 2004. Então, lembrem-se que a gente falou que o GFSI foi criado no ano 2000, né? E aí eles tinham 13 normas que eles aceitavam, e aí eles foram reduzindo 12, aí eles falaram assim, 12, 11, 10 e tal. Eles imaginaram que nenhuma das normas seria perfeita como eles pensavam que devia ser. Então eles resolveram criar e criaram 4 anos depois, 2004, na Holanda, o esquema, a instituição, né, a fundação chamada FSSC, que é dona desse esquema de certificação. Então, a FSSC é uma fundação de propriedade do GFSI, que é o grande órgão que reconhece as certificações de segurança de alimentos no mundo todo, formado pelos grandes produtores e os grandes varejistas de alimentos do mundo. É uma fundação voltada só para a segurança de alimentos. Então, todos os documentos do esquema FSSC, eles estão nesse site aqui, fssc2020.com, né? Então, podem entrar lá e baixar os documentos, tudo gratuito. Então, tem vários documentos, o próprio documento que explica o esquema de certificação, e aí os documentos com os requisitos, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, voltado para as empresas, voltado para os órgãos de certificação, os órgãos de acreditação e requisitos para as atividades do comitê sobre o funcionamento do esquema. Então é importante vocês terem aí e lerem a parte 1 das empresas e essas notas aqui, decisões do esquema, que eles vão sempre colocando, que são esclarecimentos. Recentemente, agora no dia 10 de maio, teve uma nota explicando sobre a diferença entre food fraud e food defense, que estava havendo uma certa confusão. Então, qual que é esses benefícios da FSC? Ela é um robusto esquema de certificação aceito internacionalmente. O GFSI, ele estimula a migração de outras normas para essa norma FSSC 22000. Existiam lá 13, foi para 12, 11, agora tem 4 e se estimula a migração das outras normas para a certificação na FSC, que é a que vem ganhando disparado mais e mais participação em relação às outras normas. Ela foi aprovada em 2010, né? E esses são os requisitos que a gente já falou. A ISO 22000, mais a ISO TS, mais os requisitos adicionais. Esse esquema de certificação da FSC, ele é um esquema de certificação de auditorias externas ou de terceira parte, baseado na ISO 17021. Então a ISO 17021, ela tem os requisitos para auditorias de terceira parte, auditorias externas, para uma auditoria ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000, as normas ISO. Utilizam esse esquema, as linhas gerais da 17021. E a FSC também adotou o mesmo esquema de auditorias externas das demais normas. Então valem as mesmas regras da 9001, da 14000 para a FSSC, por exemplo. Existem mais de 13 mil, agora já estamos em 16 mil, mais de 16 mil empresas certificadas FSC em todo o mundo. E aqui no Brasil começou com a Cargill. A Cargill, logo que saiu a norma, ela já foi certificando várias de suas unidades. A do Coco foi uma também no Nordeste que certificou primeiro, aqui em 2010. No Ceará, várias empresas de embalagens, empresas de alimentos, Danone. E estamos aí com uma grande quantidade de empresas certificadas. Isso aqui é só um exemplo de um certificado, né, em que aparece o nome da empresa e aparece aqui o escopo da certificação, aqui onde eu estou mostrando com o mouse. Existem certificações acreditadas e não acreditadas. As acreditadas é que tem um esquema mundial de acreditação. A FSSC, por exemplo, é uma norma de certificação acreditada, assim como a ISO 9001, a 14001, assim como orgânico, né, a certificação de orgânica,
é acreditada aqui pela IFOAM, né, International Federation of Organic Agriculture Movements, por exemplo, ou pela IOAS. E existem certificações não acreditadas, que só têm validade local ou nacional, como por exemplo o Programa de Alimento Seguro aqui no Brasil, do Sistema S. Então ele não tem validade fora do Brasil. É importante vocês entenderem que existe o sistema de acreditação de uma norma 9001, por exemplo, né? A empresa está aqui embaixo, ela é auditada por um organismo de certificação. Esse organismo ele é fiscalizado por um organismo de credenciamento. No caso, no Brasil, é o INMET. O INMET, o Instituto Nacional de Normalização, Metrologia e Qualidade, ele fiscaliza 42 órgãos de certificação para auditarem e certificarem na ISO 9001, por exemplo. Assim como ele, existem os outros INMETs dos outros países do mundo. Lá nos Estados Unidos é o ANSI RAB. Lá na Inglaterra é o UCAS, na Holanda é o RVA, na Itália é o SINCET, na Alemanha é o DAR, Suécia é o SUEDA, e assim por diante. Esses órgãos de credenciamento, eles são controlados, regulados pelo IAF, International Accreditation Forum. Então esse é o esquema, é o sistema de acreditação das normas 9.000 e 14.000. Já da FSC, aliás, antes disso, aqui do lado esquerdo do slide, está escrito assim, emissão de normas. Então, a ISO 9000, a ISO é um órgão que só emite normas. A ISO não certifica ninguém. Quem certifica são os órgãos de certificação de um esquema de certificação como esse que eu estou mostrando aqui à direita. À esquerda, temos os órgãos que emitem normas. Então, a ISO é o maior órgão do mundo, emissor de normas, com mais de 16.000 normas. E no Brasil, chama-se a ABNT, é o órgão que pega essas normas em inglês e traduz para o português e emite também as suas próprias normas. Então é um órgão só emissor de normas, diferente de um sistema de acreditação, tá? Então, da mesma forma que tem a ISO, a IAF, no caso da FSC, nós temos aqui o organismo máximo que controla isso no mundo, que se chama FSC, Food Safety System Certification 22000. Então esta fundação é detentora do sistema de acreditação, do esquema de certificação FSC 22000. O INMET no Brasil, ele ainda não está credenciado junto à FSC. Então, como é que faz as empresas aqui no Brasil? Elas são auditadas pelos organismos de certificação e esses organismos são controlados, fiscalizados e auditados pelo Inmetro inglês, o equivalente, né, o Inmetro inglês, que é o UCAS, né, United Kingdom Assessment Standards. Elas mandam os relatórios lá para o UCAS, que aprova e é emitido o certificado reconhecido pela FSC. Então esse é o sistema de acreditação da FSC no mundo.